a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir, o podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Eu sou a Ariane Breiner, sou psicóloga e idealizadora do podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vindo. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo. Aquele bate-papo que a gente começa e nunca quer terminar. Eu sou Natália Holanda, sou fisioterapeuta, sou médica. E hoje temos uma convidada ilustre que a gente desejou muito trazer. E vamos falar sobre ela um pouquinho, né, Ari? Vamos falar sobre ela. Primeiro, aqui eu e a Nath estávamos conversando de que foi difícil, né, apresentar essa nossa convidada. A gente ajustou ali da forma mais possível, né, para falar para vocês aqui o currículo dela, para apresentar. Então, vamos lá, tá? Ela é professora da UFAL, mestra em História e é uma das pioneiras nos estudos de gênero aqui no estado de Alagoas. Trabalha principalmente com os temas mulher e violência, mulher e relações de trabalho, mulher negra, racismo e violência, saúde da população negra. Bem, estamos falando nada mais nada menos de que Maria Aparecida Batista de Oliveira, a nossa professora Cida. Exatamente. Né? E vou dizer também que ela é festeira e é gateira. Olá, professora! Olá, bom dia! É com imensa alegria que eu estou aqui. Que bom! Quero agradecer de coração esse convite e essa oportunidade de estar com vocês, batendo esse papo. Que ótimo! Que delícia, né? Foi um nome que a gente sondou ali por muito tempo, a gente precisava só da nossa pauta, ajustar, e eu fiquei emocionadíssima, felicíssima no dia que eu liguei para ela. E, professora, você aceita? E ela de imediato, de imediato, foi tão simples. Eu disse, nossa, tudo como eu não imaginava, né? Bate um nervosismo. Com certeza. Bate um nervosismo. Só para explicar, professora Cida foi minha professora no primeiro ano de psicologia, professora de filosofia. Isso foi o ano de 2001, professora, né? Psicologia ali na UFAL. Então, ela foi minha professora no primeiro ano e foi minha orientadora no meu TCC, ali em 2005, 2006, que era quando eu estava concluindo. Depois, mais pra frente, eu conto um pouquinho dessa história, que é bem interessante. Porque veja como uma figura marca a formação da gente, né? Uma professora do primeiro período, do primeiro ano, praticamente, acompanhou até o final, fez o TCC. Sim. E fica guardado na mente. Não é qualquer pessoa que inspira uma formação, um estudante, e isso é especial. Sim. Eles também ficam guardados na mente da gente. É como se fosse nossos filhos, nossas filhas, né? É uma relação que a gente estabelece de amorosidade, de aprendizado, porque a gente aprende muito com eles e elas. A troca, né? Que acontece. Troca, né? A troca de conhecimento. Na orientação dela, eu disse, mas eu não estou trabalhando com essa temática, que foi a temática à luz da psicanálise. E sobre o agressor, não foi, professora? Sobre o agressor. Mas era a teoria, né? Que eu não lidava bem com ela ainda, estava estudando, mas ela disse, mas vamos responder a esse desafio, a gente vai aprender juntas. E ela fez um belo trabalho, que merece, não sei se ela publicou, mas eu disse a ela, esse trabalho merece ser publicado, transformá-lo em artigo e publicar. Você publicou? Pode ser agora, você publicou? Vamos lá. Não, eu não publiquei. E ainda tem um outro... Eu tenho que ir para o UFAL para resgatar o meu trabalho, acredita? Porque ele ficava... Olhe, eu tenho. Porque o que eu tinha no computador, tudo foi perdido. Então, eu tinha aquela coisa, né? A gente coloca tudo no computador e, de repente, eu perdi. De repente, o computador falha. De repente, o computador falhou, a máquina falhou. E aí, eu me conformei naquela coisa assim, peraí, né? Perdi. Não era para isso. Precisar agora, vamos lá na UFAL, vamos em busca, né? Enfim, é algo aí a gente E esse trabalho culminou com a apresentação desse trabalho na Câmara dos Vereadores, uma sessão especial, que foi a convidar a vereadora, né, Tereza Neumann,
À época ela era vereadora. Sim. E hoje ela foi deputada federal. E hoje eu não sei o que ela está fazendo. Vou até procurar saber. Procurar saber, né? Mas, se não me engano, ele resultou em uma publicação. Porque foi a mesma ideia que você utilizou naquele livro que você publicou em conjunto, né? Porque no capítulo ali que eu escrevi sobre os impactos emocionais, né, diante da violência sofrida, eu resgato um pouco justamente disso, desse apanhado, né, que eu vi estudando e tal, que eu aprendi ali tão bem com a professora Cida, né, nesse decorrer. Deu frutos. Deu frutos. Pois é, tem frutos. E a gente perdeu contato, eu encontrei com ela no encontro, no lançamento da revista de psicanálise. Eu fiquei emocionadíssima. E eu também. Assim, da gente lá abraçada, quanto tempo! A gente vê Maceió é um ovo, mas a gente não encontra as pessoas com tanta frequência quanto gostaria. Pois é. E aí hoje a gente chama a professora Cida aqui para o nosso podcast, para a gente bater esse papo. E aí é interessante, porque até dá para a gente fazer uma associação, até quando eu lancei para ela o tema do meu TCC, que ela disse assim, eita, peraí, mas eu nunca, né, falei sobre isso, mas vamos. E aí, quando eu coloquei para ela o tema, né, desse podcast, desse episódio, falei, professora Cida, vai ser Tinha que Ser Mulher. E aí eu convido todos que estão nos acompanhando agora a pensar nessa frase, né? Tinha que ser mulher. Então, em algum momento da vida, né, independente de sexo, de raça, de classe social, a gente já escutou, a gente já ouviu, a gente já leu, a gente já falou. Então, em algum momento, a gente já se deparou com essa frase. A gente já sentiu o peso dessa frase. Positivo ou negativo, mas a gente já sentiu, né? E aí, vamos já jogar aqui para nossa mesa e escutar aí, né, de cada uma de nós, como é que essa frase bate, né, na gente. E aí, já vou colocar para você, professora. Essa frase, eu vejo ela com dois momentos, né? Primeiro, o momento da discriminação, da opressão e da violência a que as mulheres estão submetidas na sociedade brasileira, não só na brasileira, o mundo também, a partir do patriarcalismo e do machismo. Então, é uma desqualificação, no primeiro momento, do ser mulher, né? Por exemplo, no trânsito. Quando a gente entra no trânsito, que alguém faz alguma coisa, eu já escutei isso aí. Tinha que ser mulher. Ou então só pode ser mulher. Só pode ser mulher. Então, a gente encontra no cotidiano da nossa vida, né? No nosso via-ser existencial, várias formas, né? De discriminação, de violência e de desqualificação do ser mulher, né? Mas, por outro lado, eu digo que essa tinha que ser mulher, nós temos que ser mulher no contexto da história, né? Se a gente for olhar as mulheres que perderam a vida, que foram assassinadas, foram torturadas, desde a Idade Média, na sociedade grega, porque está no ideal da sociedade, para nós, apenas dois lugares, né? Que é o cuidar da casa e a procriação. Então, lugar de mulher é na cozinha. A gente escuta outra frase pesada, né? Exato. E o lugar de mulher não é na cozinha. O lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Onde ela quiser e se encontrar confortável. Né? Sim. Então, a mulher, no contexto da história, ela deu muito salto qualitativo, né? Hoje a gente tem... Isso foi a partir de muitas lutas, né? Desde o movimento feminista, a instituição do movimento feminista, que eu vejo o feminismo como um movimento de emancipação nossa, um movimento libertador, apesar de ter muitos preconceitos, porque a feminista é tida como aquela mulher mal amada, histérica, a louca, né? A mal comida, né? E ninguém come ninguém, né? As relações são estabelecidas a partir da amorosidade, e são essas coisas que a gente enfrenta. E aí veio
Simone de Beauvoir, na década de 1949, quando ela publica o livro dela, como é que se diz? Sobre o segundo sexo? O segundo sexo, sobre a condição feminina. Sim. Ela nem era feminista. Ela era filósofa, cuja teoria era o existencialismo, então ela pensou a condição feminina. Sim. E publica esse livro que vai falar das nossas coisas, né? Do nosso corpo, da nossa sexualidade, que a mulher não tinha o direito de ter o prazer sexual. Não é? Então, o prazer sexual é da condição da mulher, ela tem esse direito de ter o prazer sexual. E ela vai questionando tudo isso, questiona o aborto, questiona a maternidade, questiona o trabalho, não é? E deu um salto qualitativo aí, essa reflexão, porque as feministas se apropriaram dessa teoria, as feministas estavam na rua reivindicando o seu lugar na sociedade. Então, ela virou feminista, ela ia para tudo, né? E realmente pensou a condição feminina, a velhice, a juventude, o trabalho, a maternidade, o direito de você ter filhos ou não ter, não é? A mulher solteira, não é? As escolhas, né? As escolhas, porque você, na sociedade, você tem que ter um companheiro, né? Um marido, não é? E se você não tiver um homem, há um preconceito também. De você. Você só se realiza, e isso não é verdade. Uma coisa que a gente sempre discute é isso. Existe um checklist que foi imposto, não sei por quem, nem por quê, e as pessoas acham que a gente precisa preencher aquilo tudo para poder ficar ok. E nem tudo pode ser assim, e nem tudo deve ser assim. Não é verdade? E até, inclusive, né, quando você fala de Simone de Beauvoir, que ela não era feminista, eu acredito que ela ainda não se reconhecia feminista, né? Porque quando ela começa a falar sobre os direitos da mulher, sobre a mulher ter direito de escolha, ela está sendo feminista, né? Eu acho, é muito comum a gente escutar... eu não concordo com o feminismo, estou falando, me referindo a mulheres, né? Quando falam, eu não gosto do feminismo, o feminismo é isso, sempre de uma forma pejorativa, de que é algo ruim. E eu sempre paro e penso, se a gente pode falar isso, é porque existiu um movimento feminista lá atrás, né? E aqui a gente não está dizendo que você tem que concordar com tudo, porque você também vai ter as suas escolhas, né? Então, ser feminista não é... a mulher feminista, ela tem que trabalhar fora, ela tem que fazer isso. Não é o tem que. Porque existem mulheres que fazem a escolha, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero trabalhar de casa. Enfim, a gente está falando sobre o direito de escolher. Exato, de ter alternativa, né? Escolher. Exatamente isso. Eu posso querer estar no lugar. Por exemplo, a mulher na política, né? Então, a mulher sofre demais preconceito, as mulheres que estão na política, que consegue avançar, né? Sofre demais. E nós somos 51,6% da população eleitoral. Quantas mulheres a gente tem? Consegue ter como representante. Como representante. E a gente tem que valorar essas mulheres, né? Que transcendem toda essa discriminação e vai lá para a política, né? É verdade. Eu li essa semana uma frase que achei interessantíssima. Uma mulher que ela é líder, e tinha bem assim, lidere como homem. E ela colocou assim, poxa, por que eu tenho que liderar como homem? Porque eu não posso ocupar o meu espaço de liderança, tendo os meus sentimentos, tendo as minhas considerações, e porque eu tenho que assumir essa postura rígida de que tenho que fazer como um homem. E é isso. Não precisamos assumir o papel do homem, precisamos assumir o papel que nós queremos. Que nós queremos. E até, como a gente colocou essa temática, né, do tinha que ser mulher, o tinha que ser mulher, ele se refere a quando algo dá errado. Né? Algo deu errado, então, tinha que ser mulher. No trânsito, né, o exemplo do trânsito, o exemplo de algum problema na empresa, né? Uma mulher que tem um posto de gerência e tal, alguma coisa deu errado ou não gostaram do que foi feito por essa mulher, tinha que ser mulher.
né? Tinha que ser uma mulher para estar Pra nesse fazer dar esse errado, esse para ter erro ou acontecido esse desse absurdo, jeito, né? né? E essa colocação da Nath de que dessa coisa de fazer como homem e tal, tem muito isso. Ela foi muito macho, né? Ela foi muito macho, ela enfrentou. E aí é interessante porque a gente coloca o desempenho da mulher como desqualificado, né? E o que é o desempenho que é bom, né? É o desempenho masculino. Que se né? assemelha, né? Então se torna um adjetivo, né? Essa coisa do macho se torna um adjetivo. Né? E a gente pensar que assim, peraí, por que tem que comparar ao homem? Tem que colocar, né? Ao macho. Então é o bom, e aí isso é muito parecido, inclusive, nossa, é muito usado por mulheres também, como a gente precisa aprender, né? Quando se diz assim, pega um exemplo bem simples, quando se fala assim, pega um artista do Brasil, vamos dizer, aí faz, ela é a Beyoncé do Brasil, né? E essa comparação, e eu falo, gente, é tão pequeno, porque assim, pronto, a Beyoncé é a Beyoncé. A artista do Brasil, a fulana lá com quem foi comparada, é ela. Então, a gente não precisa comparar em detrimento a outra pessoa. Exato. Né? Nós já estamos desqualificando. Pois é. Isso. Ou então dizer que é fulana de saias. De saias. Né? Que comparação, né? Que a gente não segue fazendo, disso. né? Isso me lembrou um pouco, essa coisa do macho. A música da Rita Lee, Pagu, né? Que fala, sou mais macho que muito homem. Né? No trechinho da música. E aí, veja, eu me recordei aqui, fui lá atrás, a minha fita, voltou a fita. Rebobinou. A minha fita rebobinou. Né? Algumas pessoas nem vão saber o que é isso. Mas eu me lembrei que na formatura, no baile de formatura, não tem aquela coisa da apresentação, né? Da música, cada um escolhe a música. E aí, na minha turma, pelo menos, deu para fazer isso, Nath, de um por um. É porque a turma da Nath de medicina era tanta gente. Eles subiam de turma. Subimos de 10. Então, assim, na minha ainda deu para subir de um em um. Então, cada um escolhia a sua música para apresentar, né? Dançar, se apresentar, enfim, lá para os familiares, para os amigos. E aí, a primeira música que me veio, que eu queria apresentar, era Pagu. E aí, eu lembro, né? Contei para as minhas amigas. Ele, eita, que massa, não sei o que, muita tua cara, legal, né? E na música Pagu, chegou um momento que eu fiquei encucada com esse trecho. Sou mais macho que muito homem. Porque ela fala, nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. E aí, legal, adoro essa música, gosto dela até hoje. Mas eu encuquei naquele trechinho, que eu fiquei, sou mais macho que muito homem. Eu disse, não sou mais macho, né? Eu não sou macho. Por que eu comecei a questionar essa comparação? Talvez eu não tenha aprofundado tanto, mas aprofundei o suficiente para dizer, não quero mais essa música. Gosto dela, tá mais pronto. Eu não quero passar isso. Ela não tá, não tá me fazendo sentido agora. Eu dizer que eu sou mais macho que muito homem. Eu não sou macho. Eu não tenho que me comparar nesse sentido, né? E aí eu fui para outra música, aí eu fui para o outro lado, eu peguei Super Fantástico do Balão Mágico, de Rita Lee, de Pagu, para Balão Mágico. Mas eu disse, está fazendo mais sentido para mim agora. Naquele momento... Sou feliz, por isso estou aqui, né? Mas naquele momento interessante, eu fiquei com esse trecho. Você se travou em relação a isso. E a gente vive numa situação assim, de uma vulnerabilidade tão grande, muitas vezes, que essa referência masculina fica tão pesada e você precisa estar o tempo inteiro voltando para se reestruturar e se entender de que você não precisa né, desse comparativo, você não precisa dessa referência. Você existe, somos pessoas e dentro da nossa pluralidade podemos ser o que quisermos. Né? Como é formada a nossa identidade, né? A identidade feminina é de um jeito, é para casa, ela é frágil, né? Isso, desprotegida. Desprotegida, né? Ela tem que ter um macho para protegê-la. E hoje, com a mulher participando do mercado de trabalho, ela assume uma tripla jornada de trabalho. Exatamente. Né? Ela é mulher, ela é mãe, ela é amante, né? É mais de 3 jornadas de trabalho, é dona de casa. Se alguma coisa não dá certo na educação dos filhos, a culpa sempre é da mulher. Tinha que ser ela, tinha que ser a mãe para esse... E aí a gente vai, deixa a nossa
quando a gente começa a construir a nossa personalidade, não é? A gente vai tendo todos esses valores que são, mediante o processo de socialização, vai sendo integrado na nossa personalidade, né? Não é? Então, o homem é formado para o espaço público para o poder, para a conquista, para a conquista, para o poder, para o ter, né? E a mulher não, a mulher é formada para o espaço doméstico, a identidade ela é frágil, né? Aí eu disse, eu sempre digo, como é que uma mulher é frágil? Se ela assume essa tripla jornada de trabalho, ela menstrua, tem dores, ela tem filhos, né? Tem o parto, né? Tem o parto, tem a gestação. Sim. E eu acho a mulher fantástica. Tem que ser mulher. Tem que ser mulher, falamos iguais. Tem que ser mulher, né? Então, ela é muito forte. A Rita Lee também tem uma música, eu não sei o nome da música. Dizem que a mulher é um sexo frágil. Mas que mentira absurda. Que mentira absurda. Total. Né? Total, né? Porque a mulher tem tudo isso, não é? Exato. Então, ela trabalha, ela assume, ela tem que ser boa no trabalho. Se ela estiver na política, tem que ser muito boa, né? Porque tem os companheiros que vivem desqualificando o seu trabalho. Ela tem que o padrão de beleza, né? O assédio moral que as mulheres sofrem na política, assédio moral, assédio sexual, a gente vê os exemplos, não é? A mulher tem que ser muito forte, né? Ela não é nem tem que ser mulher, ela é muito forte para enfrentar, não é? E hoje a gente cresceu muito, não é? A gente conseguiu estar no mercado de trabalho exercendo profissões que só os homens podiam exercer antigamente. Isso é um avanço, né? Nós hoje temos mulheres aviadoras, mulheres médicas, cirurgiãs, né? Mulheres motoristas de ônibus, de carreta, não é? E mulheres professoras, mulheres policiais, delegadas. Eu acho fantástico as mulheres delegadas. Em todos os lugares. E mulher na Petrobras, exercendo funções que antigamente não podia, né? Nem se imaginava. Né? Nem se imaginava. Eu me recordo uma pesquisa que eu li, faz muito tempo isso, mas eu li uma pesquisa que falava sobre mulheres em cargos de gerência, né? De liderança. De liderança. E era interessante, porque fizeram um questionário com elas e muitas delas falavam como que elas se sentiam diante desse olhar dos homens, né? Que era aquela coisa, não, uma mulher, né? Como assim? Desqualificava, então não dava credibilidade para ela, como, né? E homens que tentavam puxar o tapete, e sempre, né, elas enfrentando isso nesse processo dela, nesse cargo de liderança. E aí, eu me recordo que tinha algo ali que me chamou a atenção, que era assim, como que elas reagiam, o que elas faziam, então, né? Para se protegerem daquelas reações, né? Daqueles comportamentos ali. Elas se tornavam... Eu lembro, assim, por alto de uma que falava, assim, de que ficava mais dura. Ela se sentia uma pessoa mais dura. Acho que nesse sentido de mais firme, de se tentar... assumir uma postura, né? Uma postura. É a famosa postura disso que a gente estava falando agora há pouco. De macho. Eu tenho que ser muito macho. Se endurecer para poder conseguir ficar passar... mais enrijecida para conseguir ter autoridade, passar uma credibilidade para aqueles homens. Né, dentro da empresa. Então, assim, a mulher precisa deixar de ser ela, né? Deixar de ter o jeito dela, seja qual for o jeito dela, né? A personalidade dela, as características dela, para impor, para passar uma imagem de que eu tenho credibilidade, eu consigo, sim, né? Então, falar mais alto, né? E, no fundo, muitas daquelas mulheres, elas não eram daquela forma. Né? Não eram assim. Mas tem que assumir uma postura de... Né? Hoje a gente tem novas abordagens, né? Isso. A mulher já está sendo protagonista da sua própria história, sim, né? Com certeza. Mas ainda tem um desafio que perdura, né? Muito. Porque a gente tem que
desenvolver ações do lugar que a gente estiver para acabar com a violência. Uhum. Que a mulher, hoje, ela ainda padece de violência doméstica, violência social, não é? E a violência no trabalho. É isso que a gente está falando. Quando o companheiro de trabalho está desqualificando a mulher, e na política a gente vê muito isso, ele está dizendo que o seu lugar não é ali. Não é? É bem curioso isso, porque imagine, você, por mais que tenha o seu conhecimento, que tenha a sua qualificação, você ouve, muitas vezes, você ouve de um homem, mas eu não quero que você seja minha superior. Mas como é que eu vou aceitar orientações suas? Como se ela não tivesse essa possibilidade ou essa qualificação para isso. Exato. Esse desafio é grande, né? É grande. O Brasil, por exemplo, está em 5º lugar no ranking, como o país que mais violenta suas mulheres e assassina, né? Uhum. A violência doméstica é muito pesada. Sim, ainda, né? Ainda um número muito muito alto, grande, né? Alagoas está lá em cima. Alagoas, os dados de Alagoas realmente são alarmantes, né? No ano passado, a gente estava iniciando ali o nosso podcast e a gente foi falar sobre as questões da mulher. A gente estava trazendo, né, a temática como a gente está trazendo agora, né? Mês de março, o mês, né, em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E que a gente conquistou bastante, mas a gente ainda tem muito a conquistar, né? Ainda tem muita coisa aí pela frente. Em algumas coisas a gente andou aí para trás, mas a gente, né, precisa conquistar ainda muito. E aí, no ano passado, quando a gente estava preparando o nosso episódio, a gente fez uma pergunta, né? A gente lançou uma pergunta para muitas pessoas que nos acompanham para responder. Então, colocamos para homens e mulheres, né? E aí, a gente lançou a pergunta para eles, assim, o que eles mais gostavam em ser mulher, o que elas mais gostavam em ser mulher, o que eles gostavam em ser homens, né? E também a gente perguntou algo assim de o que você faria se fosse mulher por um dia, pudesse ser mulher por um dia, ser homem por um dia, e foi muito interessante, assim, as respostas que a gente teve. Recebemos, E aí, em primeiro lugar, assim, uma das coisas ali chamou muita atenção nossa, e a gente compreende, a gente está no lugar, a gente sente na pele, foi a questão da segurança, né? A falta de segurança. Então, muitas das mulheres que responderam falavam que o ruim de ser mulher era justamente isso, era não ter segurança. Porque elas não podiam sair, se sentir inseguras de sair à noite na rua, né? De voltar à tarde para casa, de usar alguma roupa, porque ficava preocupada. Alguém pode olhar para mim, eu posso ser assediada, eu posso ser estuprada. Então, assim, a resposta dessas mulheres, né? Muito ligadas à insegurança, à sensação de insegurança. Né? Que é uma realidade, e a gente vê isso o tempo todo com esses dados de violência, e que a gente, por mais que tenha segurança que a gente tenha, que a gente consegue se resolver, eu tenho certeza que já teve algum momento em que a gente se sentiu assim, que você sai de casa e pensa assim, poxa, eu vou voltar como, eu vou me preocupar com o horário em que eu vou sair desse local e vou estar na rua sozinha. Então, ainda é um sentimento que existe. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora, você falando disso? E a gente trazendo justamente esse tema, né? Tinha que ser mulher. Provavelmente vocês já passaram por isso também. Quando a gente chama o Uber, tá ali chamando carro de aplicativo e tal, e aí vem uma motorista mulher. Eu já passei por isso e já vi reações de amigas também que passaram por isso. Uma vez eu estava com um grupo de amigas, a gente saiu de uma festa, e aí cada uma ia pegar, né, o carro para algum local. Então, algumas iam em dupla, outras iam em 3. Eu tinha ido em outro que eu ia para outra direção, estava com meu esposo. E aí, quando elas estavam chamando, em um dos grupos, acho que iam 3 ali naquele carro. Quando elas olharam, era uma motorista mulher. Todas, e tem uma mulher. Olha só, né? A alegria que foi, a né? tranquilidade. E até mesmo assim, como são menos motoristas mulheres, né, nos carros de aplicativo e tal, a maioria são homens, mas a alegria que foi dá uma sensação de alívio, né? A gente tem uma sensação de alívio. Por isso que a gente fala muito aqui da gente reparar no que a gente sente.
Porque parece que é uma coisa que pode passar despercebida. Pegar o celular, vou lá chamar o carro do aplicativo, tá uma mulher. Mas observe o que você sente. Você é mulher, o que você sente quando é uma mulher, né, que é a motorista? Então, assim, ressignificando esse tema. Então, tinha que ser mulher. Ai, que alívio. Ufa, né? Ufa, que bom, né? Então, assim, parece uma coisa tão simples, mas que para a gente é tão importante. Porque está também no nosso imaginário, né? Está no nosso imaginário, mas está na prática social, não é? Porque as mulheres são violentadas, não é? Isso. Quando você passa por uma construção, que muitas aquelas piadas é uma violência psicológica muito grande, né? Sim. E a gente tem os casos, né? Das mulheres que são estupradas, né? Na rua, e ainda tem todo um aparato social que vai dizer, ela estava com a roupa curta, que roupa que você estava usando? O corpo é meu, eu que sou a dona do meu corpo. Sim. Então, ninguém pode me tocar sem a minha permissão. Sem a minha permissão, né? Sim. Então, isso está no ideário daí que precisa ser combatido, isso precisa ser exterminado, né? Eu tenho o direito de andar como eu quiser. E ninguém pode me tocar, não é? Mas a gente fica com medo, né? Como você falou. Não é? Por conta de tudo que acontece no cotidiano das mulheres. Você fica preocupado com a roupa que usa, com a forma como você se comporta, se você acha que está dando brecha ou não. Se aquela pessoa entende errado a sua intenção ou não. Então, assim, a gente já tinha falado sobre isso e eu acredito que a gente chega em acordo que as pessoas precisam ser educadas sobre isso. De que você não tem que estar se privando do que você quer para se proteger de alguém que não tem controle sobre isso. Né? É por isso que eu acho que, como você tem razão quando coloca, a educação é o eixo fundamental para que a gente forme mulheres e homens respeitando as suas diferenças e resolvendo os seus conflitos pelo diálogo. Exato. E não pela violência, né? O ensinamento, né, desses princípios, são princípios. A educação tem que estar desde o ensino fundamental. Discutindo, dialogando a questão de gênero na escola, porque é a educação, como o Paulo Freire coloca, que a educação não só ela que faz a mudança, não é? Mas ela é o princípio fundamental da mudança. Sem ela, a sociedade não muda. Não existe. Não então, esse esperançar que a gente tem, foi a grande discussão sobre a questão de gênero na escola, né? Porque está na cabeça que se vai ensinar sexualidade. E sexualidade é importante, mas é a forma que eles colocam, né? Como que vai ser ensinado, o que vai ser ensinado ali, O que vai ser ensinado, né? E a sexualidade, ninguém ensina as pessoas ser diferente. E a diferença é importante e a gente tem que respeitar, olhar aquela outra como sujeito de direitos, não é? Sim. E a sexualidade é da ordem da subjetividade das pessoas. Ninguém vai ensinar a menina a ser lésbica ou o menino ser gay. Não é? Ela não define a orientação sexual, né? A sexualidade, inclusive, até quando... Porque para cada idade, você tem uma linguagem, você tem uma forma de trabalhar, né? Então, quando a gente trabalha com crianças... a gente precisa falar sobre sexualidade. E isso é ok. Eu tenho que ensinar para a criança. Não é todo mundo que pode tocar no seu corpo. Qual é a parte do corpo que pode ser tocada? Qual que não pode? A gente precisa ensinar isso para as crianças, para elas entenderem sobre o corpo dela. Isso é sexualidade, a gente trabalhar com as crianças, né? Então, não pode, né? Uma pessoa fora de casa, só pode a mamãe e o papai, só pode a avó, só pode... Então... vai colocar ali para a criança quem são essas pessoas de confiança que podem dar banho em você, que podem tocar em você. Então, isso é importante que as crianças aprendam. Porque a gente tem muito na escola e as crianças se colocam a questão da violência sexual nas crianças, né? E isso é uma coisa muito dolorosa, não é? Quando você é estuprada pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu avô, não é? Em última instância é o vizinho, mas a gente tem muitos casos, né? A maioria violência sexual
que acontece, com as né? crianças, e está na escola, e os professores, um acentuado contingente, não sabe lidar com essa questão. Sim. Então, a educação, numa perspectiva de trabalhar gênero, raça, etnia e diversidade religiosa, é fundamental, não é? Porque a sociedade, ela é diferente, ela não é igual. Sim. Então, essas questões elas são pertinentes, são pertinentes, né? E têm que ser abordadas na escola, Sim, né? sim. Aí a gente vê o discurso, não, a educação é só o papai e a mamãe, é a família que pode discutir essa questão. Mas dentro da família está tendo a violência. Exatamente. Os números falam isso, né? A maior parte desses agressores, desses abusadores, são pessoas do círculo familiar, né? O ciclo familiar, uma pessoa que está sempre ali naquele lá, que está sempre rondando ali, está sempre por ali. Que tem acesso, né? Tem acesso. E são acessos livres. E é exatamente com quem a criança estabelece relação de afeto. Sim. Aí esse celeuma todo, não é? Ainda bem que se botou na justiça aqui no estado de Alagoas, o sindicato, e essa questão não saiu do currículo. Sim. Teve prefeitos que tirou a palavra gênero. E gênero não só é a questão, né? Tem o gênero literário. É a coisa de ter o conhecimento, né? Conhecer. Porque ficou muito zum, né? Vem, então uma palavra, então encarna numa palavra, não, tira. Né? Como se ela fosse o problema. Fosse resolver tudo, né? Ou apagar de que aquilo não existe mais. Tirou essa palavra, esse assunto não vem à tona. Eu acredito também que quando você se reconhece, quando você entende o que é a sua sexualidade, quando você entende que você é diferente, a menina é diferente do menino, você consegue reconhecer quando alguma coisa dessa está acontecendo, que é o mais importante. Você ensinar para o outro o que é uma violência, o que é o que não deve acontecer. Isso só vai acontecer se você ensinar, realmente. Dialogar, né? E a criança vai internalizando outros valores. Ela vai respeitar, vai aprender a respeitar as diferenças. Isso, né? Exato. Não é o machismo que a gente quer, né? O machismo, porque o machismo, o racismo, são categorias muito perversas, né? Porque matam. Sim. Eu me recordando, quando eu fui fazer, né, o TCC, eu queria pegar essa área da violência de gênero, mas eu fiz um recorte para falar sobre o agressor, né? Hoje que a gente fala o homem autor de violência. E aí, quando eu fui fazer, inclusive, o convite para a professora, já sabendo, né, que ela trabalhava na área de violência de gênero, questão de violência contra a mulher, e eu fiz esse convite, primeiro foi esse impacto dela, que, peraí, eu nunca falei do agressor, a gente nem se ouve tanto, né, falar e tal. Mas, enfim, ela chegou e disse, vamos lá, vamos juntas, né? E aí, quando a gente começou a pesquisar e tal, é interessante, porque eu cheguei também com a ideia muito assim, vou ver qual é o perfil desse agressor. E aí eu me deparei com uma psicóloga primeira, que eu fui conversar e tal, e aí ela já desmoronou toda a minha ideia ali, porque ela falou assim, ela disse, como assim o perfil do agressor? Se não, eu quero saber quem ele é, tal, a idade, o que ele faz, essas características assim mais gerais. Ela disse, olha, primeiro, eu atendo aqui mulheres que são vítimas de violência e os agressores, em sua maioria, né, que são os companheiros, namorados e tal. Eu atendo aqui desde um homem que ele é pedreiro, um engenheiro, um advogado, um ambulante. Não existe não perfil. existia um perfil. A gente não pode dizer, os homens que são da classe A, os homens que são da classe B, porque eles são brancos, porque eles são negros. Não tinha isso. A gente vai ter inúmeros, mas não tinha um perfil para você tratar. E que isso também era um perigo, né? Exato, muito perigoso. Ele está em qualquer lugar, então, ali né? a gente foi enveredando também em outros caminhos, né? E ali, dentro do nosso trabalho, ali, enquanto a gente estava trabalhando, aí, professora Cida, a gente falou muito sobre essa questão da educação, né? Como que a gente educa os meninos e como que a gente educa as meninas. Então, as meninas ganham o presente das panelinhas, da vassourinha, é tudo muito ligado à casa, né? Dentro do lar. Não que não possa dar, que legal que você dê, e se a menina quer, ela curte, ela gosta, tudo bem. Mas muitas vezes a menina, sei lá, quer uma bola, quer um carrinho e não pode.
E muito pior ainda é quando um menino quer. Se o menino fez a escolha dele, eu quero esse jogo de panelinha aí do fogão. Não, não pode. É rosa, não pode. Eu já vi muito isso acontecer. Só vai ganhar bola e só jogo pode ganhar e isso, a espada, o revolvinho, as coisas, né? nesse sentido. Que não vão definir nada. Então, é a coisa da gente educar mesmo, né? Peraí, você não foi feito para ser... para combater, para lutar, para ser agressivo. Porque é isso que é colocado para os meninos. Para matar, né? E as meninas não, né? São as recatadas não pode, né? E a gente até teve uma resposta interessante nisso, que os homens diziam que o que eles gostariam de mudar, se pudesse passar um dia como mulher, é poder ser mais sensível, é poder deixar as emoções falarem mais alto, é poder vamos dizer assim, se permitir sentir. Porque, no fundo, os homens são educados e sofrem, né? Isso. Por que é que tem machista? Porque os homens são violentos, não é? É uma construção. É uma construção social, né? A gente não vê o ditado, homem que é homem não chora. Por que que homem não pode chorar? Porque não pode. Não é? Ele tem que chorar. Por que que a criança, o menino não pode brincar de boneca? Pode sim, ali ele vai desenvolver a habilidade para ser pai. Isso. Não é? E essa responsabilidade, né? A responsabilidade de ser pai, né? Exato. De não abandonar os filhos. De saber dar uma assistência, de dar um ombro. É muito importante que se tenha. Se bem que hoje a gente já tem algumas mudanças, né? Já há uma socialização dos trabalhos domésticos, porque antigamente era tudo só para a mulher. Só para a mulher. Mas muito pouco ainda, né? Pouco. Quando a gente vê um homem fazendo uma tarefa doméstica, a gente diz logo, que coisa linda. Quando ele está pegando no filho, que coisa linda esse papai. Ele ajuda tanto. Não é? Quando é responsabilidade. Ajuda não, é papel dele. É papel. Né? Fica todo mundo achando aquilo tão extraordinário. É tão maravilhoso. Né? Por que não acham isso com a mãe, né? Que está ali se Então, desdobrando. E a menina tem que ser contida, não pode sentar e com as pernas abertas, tem que fechar. Eu ouvia isso de vez em quando. Quando tem aquela coisa de ficar toda arrumadinha, de vestidinho, você fecha a perna. Eu disse, eu nunca fui essa menina. Porque a sexualidade masculina é para fora, da mulher para dentro. Né? Não é? Então, assim, quantas diferenças, né? E como que a gente poderia se aproximar dentro das diferenças, né? Quanto que a gente contribui para a sociedade enquanto mulher e quanto ainda a gente tem para contribuir, para conquistar. Né? Para somar, né? Para somar, justamente. E né? hoje a gente tem mulheres, né? Porque somos diferentes. Sim. Nós temos as mulheres lésbicas, as mulheres trans, não é? E tem que ser olhada como sujeito de direitos dentro da sociedade, né? Não receber discriminação e recebe discriminação no ambiente de trabalho. Elas ganha menos, né? As estatísticas evidenciam isso, né? E todos, segundo a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de sexo, de raça, se a gente colocasse de idade, isso, né? Em primeiro lugar, religião. Colocar isso em primeiro lugar. E no bojo dessa questão, as mulheres negras ainda são mais discriminadas porque elas padecem de uma tripla discriminação por ser mulher, não é? Por ser negra e a discriminação de classe. Porque o conjunto das mulheres negras, elas estão em situação de grandes vulnerabilidades, né? Exatamente. Onde elas estão, né? Elas não chegam na universidade, né? Poucas chegam depois do sistema de cotas. A universidade, por mais polêmica que seja essa questão dentro da sociedade, mas a sociedade a universidade enegreceu, não é? Sim. Porque as mulheres não estavam lá. E são elas que mais padecem de violência. Na pandemia, as mulheres mais violentadas foram as mulheres negras. 70%. Os dados ali, quando falaram. Os dados estatísticos, né? Sim.
E por que que isso acontece dentro da sociedade? Por que que os homens batem? Era a sua pergunta. Era né? Mulher Quem Te Bateu. É, né? Mulher Quem Te Mulher Quem Te Bateu. Bateu, né? Que a gente queria falar justamente, abordar quem era esse homem, né? Quem era esse... Não era mais o perfil, ainda bem, né? O perfil do agressor, Isso. né? Mas a gente falar como que ele possivelmente chega a ser esse agressor, né? E a gente transitava muito pela educação, né? E pelos valores aprendidos, e né? pela perduração disso nas coisas do dia a dia, nas músicas. Eu lembro que eu peguei muita coisa de música, né? Trecho de frase de caminhão, né? Eu viajava pesquisando, olhando o que estava vindo na avenida. Muitas frases machistas. Mas, bem... Vejam só, a gente vai ter que terminar essa conversa, que eu acho que a gente poderia aqui muito mais. Nossa, né? a gente ia longe, hein? Ia muito longe. Mas, assim, eu quero primeiro agradecer a professora Cida por essa aula, porque eu me senti em aula, eu me senti em sala de aula, é uma sala de aula, né? É uma missão mesmo, professora, essa coisa do ensinar, do passar para a gente conhecimento, é uma coisa nata, é sua, né? Eu lembro da sua história que você começou muito cedo ali, né, como professora, bem cedo, né? Eu ia para a casa da professora Cida para fazer o TCC, ela abria as portas. Lembro dos seus gatinhos. Sim. Eu lembro de Dandara Morgana. Dandara Morgana foi embora, ela hoje está... do céu dos gatos. Do céu dos gatos. Mas foi por velhice, viu? Mas nunca esqueci desse nome, Dandara Morgana. Eram 2 gatinhos. Eu disse, minha gente, o nome da gatinha. Nicolas, pronto. E aí sentaram logo no sofá, não me deixaram. A professora disse, porque esse é o espaço deles. Isso, você precisa ter calma para conquistar a amizade deles, né? Pois é. Agora tem Sofia. A Sofia. Pronto, tem que conhecer a Sofia. Mas... é muito legal esse convívio. Troca, eu vou né? me aposentar, mas vou sentir muita falta dos alunos e alunas. Eu acredito. Mas a gente pode continuar. A gente é professora, né? E assim, a Ari falou isso, eu me senti em aula e a gente sempre aprende, né? Sim. Com alguém que tenha para trazer, com alguém que tenha para trocar. A gente tem, assim, eu acho que o privilégio desses momentos. Sim. E quanto privilégio não tiveram aqueles que passaram pela sua sala. Bastante. Eu também sou privilegiada, porque aprendo muito. Sim, não é? Sim. Essa partilha, essa troca, né? A gente fez o convite esses dias para a professora Cida vir, e eu confesso que eu me contive para não contar para ninguém que vinha a professora Cida, porque eu disse, vai ser muita gente, professora Cida. Aí eu ainda não me controlei tanto, eu falei para uma pessoa, falei para uma amiga. Né? E aí ela, meu Deus, a professora Cida! E, eita, foi só para uma não, mas eu contei para minha mãe, pode, né? Porque eu estive com ela, a mãe vale. Contei para minha mãe ontem, né? Foi comemoração do aniversário dela. Mãe, não sabe quem vai ser nossa convidada do podcast amanhã. Ela, quem? Professora Cida. Ela fala, meu Deus, a professora Cida! A professora Cida foi professora da minha mãe. Nas ciências sociais, não falo. Né? Então, assim... Ela tem um amor também pela professora Cida. Veja a gama de alunos aí. Exatamente, é um patrimônio familiar, viu? Patrimônio. A professora Cida tem que ser um patrimônio mesmo do nosso estado, viu? Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, né? E foi muito legal conhecer você. Já se tornou aluna. Já estou na primeira cadeira ali, ó, só babando. E também está aqui, né, discutindo essa questão, porque a gente tem um sonho, né, o sonho de amanhã a nossa sociedade está diferente. Sim. Não é? Que homens e mulheres, a categoria LGBTQIA+, né? Ela seja respeitada dentro da sociedade, com as suas escolhas, como sujeito de direitos, e que essa sociedade seja uma sociedade soberana, mais livre e emancipada, né? Que todas as mulheres tenham o direito de estar onde ela quiser. Esse é o sonho, né? E que não pode deixar de ser alimentado. Sim. E a gente, principalmente enquanto mulher, né, continuar persistindo em tudo isso.
E realmente, assim, tinha que ser mulher, tinha que ser a gente para estar aqui, para a gente falar, para a gente dar continuidade a tudo isso, né? Tem uma professora da literatura negra, né? Que é a Conceição Evaristo, né? Eu sou fã dela, nas escrevivências dela, da poesia. Ela diz, esse poema é o poema Meu Rosário. E ela, num pedacinho desse poema, ela diz, nas contas do meu rosário eu canto, eu grito, do meu rosário eu sinto o borbulhar da fome, estômago no coração, nas cabeças vazias. Nas contas do meu rosário ficam calos nas minhas mãos. E nas contas do meu rosário eu teço estumecidos fios de esperança. Não é? E ela ainda diz, vou e volto entre as contas do meu rosário, que são pedras marcando-me meu corpo. O corpo caminho, e é neste andar de contas pedras o meu rosário se transmuda em tinta, me guia o dedo e me ensinou a poesia. E depois de macerar conta por conta do meu rosário, me acho aqui eu mesmo e descubro que ainda me chamo Maria. Que lindo. Não é? Aí eu fecho aqui agradecendo a vocês. Maravilha. E desejando às mulheres nesse mês de março, né, que a gente reflita e que não percamos de vista nunca a perspectiva de mudança da nossa sociedade. Que bom, professora. Muito obrigada. A gente encerrou assim. Isso, com de chave de ouro. Olha aí, veja Foi uma só. delícia. Foi ótimo, eu que agradeço, viu? Foi muito delicioso. Muito obrigada. E a gente encerrar desse jeito. É bem uma característica da professora Cida, né? Sempre trazer um poema, uma canção, né? E tudo fechamento. Isso. Então, mais uma vez, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Axé para nós, né? Axé. Vamos encerrar esse episódio, né? Com muita alegria. A gente está aqui emocionada agora nesse momento, né? Mas a gente quer convidar todos vocês. Agora o podcast Sobre Sentir tem um perfil no Instagram. Isso. Né? Vocês nos encontram lá no @SobreSentirPodcast. E lá vocês vão também poder acompanhar, né? Tem os canais lá, nosso canal no YouTube, no Spotify. Então acompanhe com a gente aí, interaja. E depois fala pra gente também aí, né, sobre esse episódio, né? Esse dessa episódio, nossa mudança, né? Mas esse episódio aí maravilhoso, tá bom? Até a próxima. E viva o podcast.